Olá, pessoal! Chegamos à live 14. Que beleza! Próxima live, já avisando o pessoal que vai ser com o grande campeão de sumô da atualidade, o atleta Rui Sad Júnior. Eu estava confundindo o nome dele. Então não percam, tá bom? Semana que vem às 8 horas, como a gente tem feito, tá bom? Hoje vai ser um pouquinho diferente, que a pessoa que a gente vai entrevistar é um professor de universidade, então ele estava dando aula um pouco mais cedo. Olá, Adriana e Tiro, como estão? Tudo bem? Chegamos agora na live 14. Hoje vai ser bem interessante, que hoje a gente vai saber um pouquinho da história do sumô no Paraná. E várias curiosidades, né? Porque até então a gente parece que teve 3 fases de sumô no Paraná. Então essa é a terceira etapa, a terceira geração. Hoje é o professor Cássio Gomes que vai explicar pra gente, tá bom? Fora isso, né, ele vai falar um pouquinho da vida de atleta dele, um pouquinho da família dele, que também sempre esteve envolvida na Associação Caico, que era onde ocorriam os treinos, né, de sumô lá no Paraná. E também aí ele encontrou vários atletas que se consagraram no esporte, né? Fortaleceu. Foi uma equipe muito forte, o Paraná. Hoje em dia a gente já não tem mais essa equipe, então a gente também vai saber o porquê, terminou, o que aconteceu. Façam suas perguntas. Deixa eu mandar já um beijo aí pra tia Clara Nekozuka. Rui já tá aí. Então, próxima live com o atleta Rui, viu? Não percam. 8 horas, semana que vem. O Vitor tá aí, o Cássio já tá aí, obrigada, Cássio, já vou te chamar. Sumô Rio, Daniel. Já estamos começando, né? Então, já vou convidar. Então, deixa eu só falar a minha introdução novamente aqui. Yuki, pessoal do Rio Grande do Sul tá aí também. Muito legal, obrigada, pessoal. A gente vai falar hoje, então, sobre a história do sumô no Paraná. Tiba chegou. Então, pessoal, quem tiver dúvidas, não deixem de escrever, tá bom? Mas Sugano, a tia do Ricardo Sugano também, obrigada aí, sempre compartilhar nossas lives, né? E tudo que a gente falar hoje vai ficar gravado tanto no meu Instagram, né, luatanabe85, como no Sumô Suzano, que é um canal no YouTube que eu tô criando para deixar essas matérias sobre o sumô, que é muito importante a gente estar aprendendo um pouquinho da história do esporte, né? Então, curtam a minha página também, por favor, né? Que mais? Tá todo mundo me escutando bem? Algum problema? Também peço que vocês me avisem se não tiver alguma coisa funcionando como deveria, tá bom? Carol, Rugby, a minha irmã, todo mundo aí, obrigada. Então, vamos lá. Vamos lá continuar agora a nossa introdução. Então, hoje é a história do sumô do Paraná, certo? Obrigada, Daniel. Obrigada, pessoal, pelos comentários. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da vida desse atleta de sumô. Ele foi professor da Academia Caico, na terceira etapa, né, no sumô lá no Paraná. Foi representar o Brasil em mundiais, ajudou a descobrir e construir atletas que se consagraram no esporte. Hoje ele vem contar nessa live, então, a sua história no sumô brasileiro, né, e da sua família. E também a história do sumô paranaense. E falar também, sabe o que é muito legal hoje? Ele é professor de universidade. Ele vai falar de vários trabalhos universitários, né, artigos que ele escreveu sobre o sumô. E é uma pessoa, assim, que é rara, né? Porque a gente... Ai, tá travando, pessoal. Se tiver, me fala. Deixa eu abaixar aqui, rapidinho. Acho que agora vai pegar o 4G. Vê se tá tudo certo, tá, pessoal?
Então, ele escreve sobre sumô em artigos científicos. Então, assim, isso é uma coisa muito rara, porque se a gente quer fazer um trabalho na faculdade, né, um TCC, é muito difícil conseguir trabalho sobre sumô. E até outro dia encontrei um trabalho dele e até citava o meu nome, ó, fiquei mó lisonjeada. E também o nome do Taka e de vários brasileiros. Então, é interessante isso, né? Então, e hoje a gente vai saber um pouquinho da vida dele, né? O que, que ele está trabalhando, se há intenção de voltar ao Sumo no Paraná e tudo mais. Tá bom? Então agora eu vou convidar o Cássio Gomes, o professor mestre. Tá bom? Pessoal, espero que não trave. Qualquer coisa, por favor, me avise, tá bom? E obrigada por aí compartilharem as lives aí semana. Oi, Cássio, tudo bem? Como está? Oi, Lu, tudo bem? E você? Ah, tudo Tudo ótimo. certinho? Certinho. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tranquilo? Sim, tô te ouvindo bem. Ai, que Consegue bom. me ver aí? Consigo. Tá bem claro aí. Porque Tá ótimo. Que já bom. viu, negão é meio difícil para ver, né? Ainda mais à noite. Oi? Não entendi, Para desculpa. ver negão à noite, para ver negão à noite é mais difícil, né? Que Então tem isso? que. Não, não, dá pra ver sim. Então vamos lá. Seja bem-vindo, Cássio, né? Obrigada por aceitar o convite aí hoje, né? A gente está fazendo uma série de lives sobre a história do sumo brasileiro, né? E assim, uma história que a gente tem que Uhum. contar é a história do sumô no Paraná. Porque, assim, muita gente também não sabe, né? Porque no começo falaram que o Paraná é uma equipe muito forte, né? E mas Sim. eram outras pessoas, não sei. Eu achava que só tinha duas fases, que era a primeira e a equipe de vocês depois que vieram com tudo também, né? Mas aí você até me disse que foi a terceira geração, então essa história assim ninguém sabe ao certo. Então hoje eu gostaria de que você começasse contando um pouquinho para nós essa história. Como que surgiu o Sumo no Paraná? Ok. Então, Luciana, a história que a gente tem é o seguinte. Na minha graduação, eu acabei fazendo um resgate histórico do sumo no Paraná. Então, o que eu vou contar aqui é pautado na minha experiência, né, enquanto Uhum. professor universitário, enquanto graduando, e também o que eu vivi na minha pele, Ai, ok? E por que nossa, que eu melhor. falo para você que nas nossas conversas, né, a gente tem três fases do sumo muito bem claras, pelo menos no Paraná. Hum. Porque a gente tem a fase do Yakuza, um rapaz que veio do Japão para assumir a fiação de seda Brataque, Ixi, peraí, e só um ele, pouquinho. Cássio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Começou a travar um pouquinho, pelo menos para mim, né, internet. Você tá com 4G ligado? Ou tá pelo Wi-Fi? eu pelo Wi-Fi. Dá para ligar o 4G ou é ruim? Não dá sim, só um pouquinho. Ah, então tá bom. Porque trava o Wi-Fi às vezes. Então, beleza. Hoje estamos com Tá Cássio ligado Gomes. 4G. Isso. Obrigada, Cássio. Nem escrevi aqui. Então, por favor, vou pedir para você começar novamente. Então, a primeira fase. Então, tá bom. Ó o Taco tá mandando abraço. Abraço, Taca. Né? Então, como eu estava te falando, essa primeira fase, ela começou com o Yakusujin, que veio uma pessoa direto do Japão para cá, né? Ele veio para cá para assumir a fiação de seda Brataque. Ele era engenheiro têxtil, Uhum. formado lá no Japão, e veio para assumir essa empresa aqui em Londrina e também fazer gerenciamento dela no Paraná. E logicamente que nessa empresa só trabalhavam, nesse primeiro momento, Hum. ok, pessoas do Japão, ok, só nipônicos trabalhavam, porque eles acreditavam que nesse período histórico só quem era oriundo do Japão poderia trabalhar com fio de seda, saberia cuidar dos bichinhos da seda, enfim, fazer todo o trabalho. E Sim. eles trabalhavam de segunda a sábado, sábado até meio-dia. E por que que eu falo com essa propriedade? Porque no meu TCC, como eu falei para você, eu tive a oportunidade de entrevistar Iaco Sujin. E além Nossa! disso, ele, sim, tive a oportunidade de conversar com ele, de gravar áudio com ele. Eu fiquei 2 semanas dentro da empresa dele, né, Uhum. toda a tarde, fazendo as entrevistas com ele.
na época, né, era fita, eu consegui gravar mais ou menos 20 fitas com ele falando, com ele relatando. E Nossa. fazendo a decodificação da fala dele, né, ficou em mais ou menos 60 páginas, tudo que Ai. ele falou. Né, e aí tive que, no meu TCC, a gravação de Aksujin, do Cassiano, que é meu pai, na Uhum. fala dele, né, dessa terceira fase, e do Jackson Ariotudo, que é a segunda fase do Sumô no Paraná. Então, meu TCC fechou com 216 páginas, Nossa. que tinha que transcrever o relato de todo mundo. Né, então, foi muito legal com isso. E aí, Yakusujin conviveu conosco ali na Raiko, na Yama Sumo, por um bom tempo. Tá? Ele participava dos treinos com a gente. E era muito legal, porque Nossa. ele tinha já seus 78 anos e ele ia de bicicleta com o neto dele para assistir o nosso treino. Uhum. Né? E como bom lutador e bom professor, ele não aguentava, né? Ele ficava sentadinho ali, daqui a pouco ele começava a interagir, ó, faz assim, faz assado, mexe assim, mexe lá, e Entendo. era muito legal. Sim. Então, Mas a essa primeira primeira fase, fase foi em que ano, mais ou menos, assim? Foi em 1900 e... então a gente pega, tem uma data, a gente pega aí de 1940 até 1980, mais ou menos, Ah, tá? E certo. aí tem um que é de 1980 até 89, né, que aí o Jackson Oriokudo já começa a treinar com o Yakusujin enquanto pequeno, e aí ele vai criando idade, vai se tornando um bom lutador, e aí a gente tem que nessa data, tá, teve o Campeonato Brasileiro em Londrina. Tá? Ah, Nós tivemos que beleza. dois campeonatos brasileiros Falaram em que foi Londrina, frio. nas... como? Falaram que o Não entendi, já Lu. participou de um brasileiro aí e falou que era bem frio. Né? Deve Sim, ter. sim. Aqui e sempre foi muito engraçado, o Rui tá aí, meu pai tá assistindo também, a gente sempre treinou muito, chegava aí, não tava às vezes tão frio, ou às vezes estava muito calor aí, né, em Sim. São Paulo, quando a gente ia. Bom, e aí nós tivemos dois campeonatos brasileiros aqui, em Londrina, então a gente pega aí nessa faixa entre 40 e 89, tá, que teve essa participação aqui, e o Paraná era muito forte nessa época. Né? Hum. O Moril pode falar isso com mais propriedade, porque tem foto do Moril, olha que legal, tem foto do Moril como árbitro. Ah, isso é bom, hein? Ele falou Lá na, isso na live dele, que ele era sempre o árbitro, desde criança. Que legal. na Central Rubiaça, ele lá de chinelinho, né, e fazendo a arbitragem. E também nele, sentado na mesa de honra ali, né, onde os juízes ficam ali para tabular os dados, como acontece até hoje, né, provavelmente. Sim. Tem Uhum. essas imagens dele. E aí, quando o Jackson Uriokudo ele passa a se tornar adulto, né, a gente vê que ele tem uma maioridade, 19 anos e assim por diante, é passado para ele, tá, a organização do Sumô no Paraná. A Hum. Federação Paranaense passa a ficar no comando dele. E ele teve vários atletas, várias pessoas que contribuíram muito para o Paraná nessa época também. Ele estava ali entre os 5 melhores em todas as categorias, nessa faixa Ele é de tempo. famoso. Quando Tá? fala do Paraná, o pessoal fala muito do Jato. Né? Então, ele teve uma grande ascensão. E Uhum. aí eu chamo a atenção para dois atletas que eu vejo que foram os caras que eu tive contato, Uhum. né, que levaram a gente para esse percurso do competitivo do sumô. Uhum. Tá? Já fica um pouco mais claro o que eu quero dizer com isso. E que foi o Ted Vitor Barbirato e o Roberto Fugo. Sim, Logo de pode. cara foi as duas pessoas que eu tive contato, né? Que eu comecei a treinar com eles, né? Muito engraçado isso, Conheço os dois, é. né? Conhece, né? Sim. Então, e como que a gente teve contato, né, com esse pessoal? Hum. Na época, que foi em 98, tá? 98, eu tinha já os meus mais ou menos 16 anos, era bem ativo dentro das lutas, né? Porque você sabe, e o pessoal que estava mais próximo do sumo sabe, meu pai, ele treinou no Japão,
Uhum. né? Ele morou lá no Japão, ele foi adotado por família japonesa, então ele foi para o mosteiro, ele treinou ninjutsu lá, que é a arte da família até hoje, ele recebeu a carga de espalhar o ninjutsu do estilo ninjutsu, surishi, kirishi, por todo o planeta, né, dentro das possibilidades dele, não foi passado só para ele, mas foi passado para vários mestres, que meu pai é considerado um mestre dentro dessa arte marcial, Uhum. e ele treinava sumo lá, porque era uma das atividades marciais obrigatórias a ser treinado. Sim. E quando ele voltou aqui para o Brasil, lógico, ele casou com a minha mãe, e teve todo esse processo, a academia começou em 86, a Raiko começou em 86, mas só como ninjutsu. E aí em 98, tá, 98, que ela passou a ser a Yama Sumo e gerar tudo isso que a gente foi enquanto equipe nos campeonatos brasileiros de sumo, né? E não só brasileiros, sul-americano, enfim. E foi Uhum. em 98 que montou essa terceira geração. E de que forma foi isso, tá? Certo. Eu tinha 16 anos, era briguento pra caramba, era muito briguento, verdade, né? E, e sempre treinando. Imagina, eu tinha desde os meus 8 anos de idade, já 1,70 m e já pesava 90 quilos. Nossa. Só treinava tudo. Então eu era um ogro em miniatura, sabe? Uhum. E, e eu caçava muita briga. E meu pai começou a passar sumô para mim, para que eu me educasse, para que eu tivesse mais respeito, mais humildade, mais tranquilidade e tivesse muito mais trato com as pessoas. Uhum. Né? Porque imagina, 16 anos, né? Já tinha mais ou menos ali 8 anos de treino. Né? Só treinava com um adulto, casca grossa. Então os caras me batiam, eu achava que tinha que bater nos caras, nas outras pessoas por igual. Então meu pai Uhum. começou a me educar, né, enquanto cidadão, enquanto ser humano, através do sumô. Então isso eu devo muito ao meu pai, sabe? Essa construção que eu tenho enquanto ser humano hoje, ele vem do sumô e do ninjutsu. Isso é fato, né, para Sim. nós. Muito para mim, tá? E aí em 98 foi muito engraçado que eu tinha feito um combate, tava dando aula de lutas em 98, e aí eu tropecei na calça do meu kimono, olha só, tropecei e acabei caindo em cima de um aluno. Aí meu pai brigou um monte comigo e Uhum. falou: "Você vai aprender sumô agora de verdade, né?" E me colocou lá para fazer shiko. Aí Uhum. eu fiquei lá, né? Fazendo shiko, e foi muito engraçado que não sei até hoje porquê, né? São coisas do destino. O Ted Vitor Barbirato apareceu lá na academia, na Hype, Uhum. que na época ficava ali no Natal número 53 em Londrina, e pediu para entrar, para ver como era o treino e tal. E ele viu lá no fundo fazendo Chico. Ele falou: "O que é aquilo? É algum exercício diferente e tal?" Meu pai falou: "É sumô. Meu filho é briguento, estou educando ele lá." E aí foi o gancho que o Ted Barbirato pegou para poder entrar dentro da Raico e a gente começar a desenvolver. Não entenda mal a minha fala agora, por favor, Uhum. mas o sumô que a gente entendia como competitivo, porque existia o sumô que para nós era sumô familiar, né? Aquela coisa que a gente brincava com os nossos alunos, que eu brincava com meu pai, com o meu irmão, e aí a gente Sim. passou a encarar isso com verdade, sabe? Que meu pai realmente passou a ensinar para nós, terceira geração do sumô, com afinco competitivo. Ó, vamos estudar todos os golpes, quais são os golpes liberados, quais não são, e assim por diante, tá? Uhum. E aí o Ted marcou um treino conosco, no outro final de semana ele apareceu lá na academia, e aí a gente começou a treinar, né? E foi uma sacada muito, muito interessante nesse primeiro momento, sabe? Que meu pai falou: ó, vai treinar com ele. E você vai treinar um tempo com ele. Se você conseguir, a gente leva os outros alunos. Eu falei: ah, beleza. E Uhum. na época o Ted já tinha lá os seus 180 quilos, 190 quilos, lembra que ele era bem grandão? Sim, para quem não conhece, Né? o Ted e o Fugo foram atletas muito fortes no sumô, ganharam. O Ted eu sei que foi pro Mundial aí, representar o Brasil, né? Sim, Não, sim. E e... aí vem o louco da história, sabe, Lu? O Uhum. louco de toda essa história. Porque o Ted tinha recém-chegado desse Mundial que ele tinha lutado e feito final com o Fugo, lembra? E Uhum. aí ele acabou ficando em segundo lugar, segundo ou terceiro, não me recordo agora, se não me engano é segundo.
Então o Ted estava meio com o segundo lugar meio enroscado na garganta, né? Porque ele tinha acabado de lesionar o joelho. E o Roberto Fugo deu uma quebrada no coxi dele e, sei lá, luxou o joelho dele, teve um problema no joelho. Então o Ted estava meio enroscado com isso. Falou, ó, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Então ele me passou 2 meses me treinando, olha que louco, né? Para pegar o Roberto Fugo. O cara tinha anos de treino e eu ali agora começando, né? Uhum. Então, no meu primeiro Paranaense, que foi em 99, eu fui na sede, olha que inocência da minha parte nessa época. Eu tinha que pegar o Roberto Fugo, eu tinha que lutar com ele. Né? Porque o Ted tinha colocado isso na minha cabeça, né? E até então a gente não sabia dessa rusga que tinha, né? Essa rusga positiva que tinha entre o Ted e o Roberto Fugo, né? Eu nunca tinha visto o Fugo na vida. Então eu cheguei lá com sangue no olho para poder lutar com o Roberto Fugo. Ele é forte. Olha que louco, E aí, né? como foi? E como foi? Apanhei! No meu primeiro campeonato oficial, apanhei. O Fugo lutava muito com taca. Então, aí tomei um cacete, né? Não durei 2 segundos dentro do Rio, né? Ele deu uma cabeçada em mim e eu caí do outro lado. Mas beleza, aí eu falei, nossa, eu quero esse negócio pra mim, né? Vamos levar a sério isso. Aí conversamos muito, eu e meu pai. Aí a gente fez uma parceria entre a segunda geração, que era o Jackson Ryokudo, com a nossa. E eles treinavam a gente passou onde? a treinar todo mundo junto. A segunda geração, antes de treinar na academia Yamaha, assim. Porque já tinha o Ted, Treinava já tinha na Central Rubiaça. Ah, certo. Sim, E era, eles treinavam na Central Rubiaça. e era próximo. Que era a sede da federação na época, que era na divisa do município de Londrina, desculpa, com o município de Londrina, com o Ibiporã. Era exatamente no meio, né? Então, por exemplo, para sair da Raikkonen, na época, que era centro da cidade, para chegar na Central Rubiaça, que a gente treinou ali por uns 3 meses, a gente treinou junto com o pessoal, depois a gente construiu o nosso próprio dohyo, e aí eles iam treinar com a gente, era mais ou menos 25 minutos de carro para poder chegar até lá. Então não era muito longe, né? Não, era tranquilo. Porque era rodovia, né? Então rodovia ia fácil. Então a gente fechou essa parceria e a gente começou a treinar. Treinamos 2 meses juntos, né? Quase 3, na verdade, e depois a gente construiu o nosso e passou seus treinos lá. Então o Jackson levava o pessoal dele para treinar conosco e a gente pegou, olha como meu pai, ele pegou o pessoal do ninjutsu, né, que era essa arte que algumas pessoas confundem com a arte dos ninjas, enfim, né, mas não vamos entrar nisso agora. Mas pegava o pessoal do ninjutsu para poder treinar sumô. Né, e aí a gente meio que foi mesclando tudo isso, né? Ninjutsu e sumô, e a gente treinou por um tempão. E aí, em 2000, foi o nosso primeiro campeonato brasileiro, que daí eu conheci você, o Taki, todo mundo, né? Foi em 2000, né? Foi em 2000. Né? O nosso primeiro contato em São 2000 Paulo foi foi em 2000. Foi em Tupã que vocês foram ou não? Não me recordo agora, Lu, para te falar com certeza. Então, porque 2000 foi o meu primeiro brasileiro. Foi em Tupã. Ou foi? Eu sei que o nosso, assim, são 2 coisas que me marcam muito no nosso primeiro campeonato. A gente não tinha ônibus, faltando 2 horas pro horário, a gente não tinha ônibus, porque a empresa furou, né? E a gente chegou em São Paulo, tava muita chuva, mas muita chuva, e a gente teve que dormir na arquibancada com água caindo na gente. Né? Então deve ser 2000. Eu lembro da gente estar enrolado em lona para poder dormir. Assim, mas a gente chegou 5 da manhã, 8 horas começava. Então a gente dormia umas 3 horas no máximo, umas 2 horas no máximo. Né? E aí... E minha primeira luta, sabe com quem que foi, Lu? Com quem que foi? Que acabou comigo? O Taka? O Conrado. Quem? O Conrado? O Conrado. Foi uma... Ele fez a arrancada em mim, me jogou para fora do dohyo e ainda caiu em cima de mim. Mas que então, legal. veja só, minha primeira experiência, né?
É, bastante coisa aí, né? Até eu já E ia perguntar. aí a gente foi pegando gosto, né? Pode falar. Desculpa, cortou, Lu, não te ouvi. Ah, tá. Não, não, pode continuar. Então, o que que aconteceu posteriormente? Daí vocês pegaram o gosto E aí a depois nossa equipe, do primeiro uhum, campeonato? aí o Paraná não rolou muito, né? A gente não conseguiu uma boa classificação nessa primeira ida para lá. Mas logo depois a gente foi convidado para um torneio da amizade aí. Hum, E aí nós voltamos no mesmo ano para São Paulo. E aí foi bem legal, porque daí a gente conviveu, a gente pôde conversar, pôde começar uma interação, um processo de sociabilização, né, com aham. vocês daí. Até então a gente era um bando de louco, casca grossa, e vocês olhavam para a gente com certo receio. Fala aí, né? Então É, a gente vocês. começou. Não sei se foi o primeiro ano, mas foi o ano que vocês chegaram chegando aí, já tinha musiquinha, tinha a torcida Já, já, organizada, né? Isso era bem marcante foi. no Paraná. A equipe Né? marrom, né? Que chegou com tudo, Equipe marrom, verdade. foi. A gente chegou. E aí, depois desse torneio da amizade, É. a gente sentou, conversou, a gente começou a ter uma interação, a gente começou a levar bem a sério isso, né? E aí a gente teve uma conversa muito marcante, que o Jackson Ariocudo chegou para nós, marcou uma reunião na Aliança Cultural Brasil-Japão, de Londrina, ali na Paranaguá, com todo o pessoal da Aliança ali, mais eu e meu pai, que era inseparável na época. Era eu, meu pai e o meu tio, que é o Marcelo de Souza Bento, que a gente tinha o apelido dele de Pezão. Hum, Então fomos nós três para lá, e aí ele fez a transferência oficial da federação para nós. hum, Então foi em meados de 2000 para 2001. nossa. E aí a gente assumiu a federação, com a seguinte promessa de não deixar o sumô morrer no Paraná, Uhum, ok? E aí ele falou, olha, eu só peço isso para vocês. Então meu pai assumiu como presidente e começou a gerenciar todo o sumô no Paraná. Então o Cassiano ele acabou colocando toda a cara que ele tinha, toda a vontade que ele tinha dentro do sumô. Então uma coisa que para nós era muito importante na época é que assim a gente tinha que ir muito bem vestido, a gente tinha que ter uma boa refeição, a gente tinha que ter uma organização para poder chegar, né? Então uhum, ele foi colocando isso. E aí desculpa, o Jackson participou conosco mais uns 2, 3 meses conosco, e aí ele falou, olha, infelizmente por questões profissionais eu não vou poder mais vir para o treino. E aí eu tinha um ano de treino que a gente chamava na época, né, com muita aspas aí, treino de competição. uhum. Tinha esse treino familiar de sumô, que era o que meu pai tinha vivenciado no Japão, e o que a gente fazia na academia. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Para É. onde eu vou, né? Uhum. E aí meu pai falou, olha, assume o treino. Eu falei, caraca, E e você estava agora, com né? quantos anos aí já? 17? Há 18, 19 anos, Uhum. por aí, E você estava estudando né? educação física já na época ou não? Ainda não, foi por isso que eu entrei na educação física. Ah, é? Ai, Eu queria desculpa. fazer, eu queria fazer sistema de comunicação, porque eu queria ganhar dinheiro rápido e mexer com o computador. Aham. Mas aí eu falei, meu, não vai dar certo. Como que eu vou tocar tudo isso e com sistema de comunicação, né? Não vai dar certo. Aí prestei vestibular para educação física, Uhum. não passei no primeiro, no segundo eu passei e aí dentro da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, de cara já fui para os professores de treinamento, falou, ó, sou atleta de sumô, assumi uma equipe, preciso treinar, preciso de conhecimento e vamos lá, preciso de ajuda. Aham. Aí a gente teve um professor chamado Alexandre Schubert, que foi assim na parte da preparação física uma pessoa muito importante para nós da equipe Paraná nessa época, né, que a gente está falando de 2002. Sim. E aí eles ajudou muito a gente, sabe? Ele
fazia as planilhas de treino, me explicava como era o treinamento físico, o que eu tinha que pensar, onde eu tinha que organizar. E era muito legal, porque a gente tinha a tradicionalidade que meu pai trazia para nós, né, dentro do treino que ele já tinha vivenciado lá no Japão, no que ele sabia, e eu vinha que 6 horas de treino. O nosso treino, a parte física era muito forte. Até uma vez que a gente sentou para conversar, vocês falaram, vocês no Paraná são muito loucos. Lembra disso? Que vocês treinam todo domingo, né? Vocês treinam 3 vezes na semana, então a gente fazia 4 treinos por semana. Nossa! Né? Então, treinava segunda, quarta e sexta, e o domingo. E o domingo a gente começava às 2 horas da tarde até às 6:30 da tarde. Então era um laço de treino muito grande, né? Não, isso eu também ia falar mais pra frente, mas tipo, o Paraná, assim, a gente vê que era uma equipe que cresceu rápido, né? Tipo, ficou forte, assim, né? Assim, as outras equipes já estavam há mais tempo, mas de repente, quando vocês viam, cada vez estava vindo mais forte, mais forte, mais forte. Então, isso também se deve ao número de treinamentos, então, que vocês faziam, né? Como que foi. Isso é legal entender, porque, né, foi uma potência. Sim, então, o que a gente fazia? Meu pai cuidava da parte técnica, ok? Ensinava os movimentos, ele organizava. Então, Cassiano organizava essa parte técnica e eu cuidava da parte física, ok? Então, é dessa forma. Então, por exemplo, segunda e quarta, parte técnica, né? Sexta e domingo, parte física. Então, a gente ia equilibrando dessa forma. Então, a gente teve uma contribuição muito grande, né, de todas essas áreas. Então, eu fui estudando cada vez mais, fui entendendo o que uma periodização de treino pode fazer e como que essa periodização pode mudar a capacidade física de um atleta. Então, a gente passou por vários momentos. Né? Então, vocês podem que, assim, ao longo dessa trajetória de 15 anos que a gente teve com o sumô diretamente, né, eu e minha família, na verdade, meu pai e eu, e nossas equipes, enfim, né, cada ano a gente ia de um jeito, chegava aí de um jeito. Sim. Né, tinha ano que a gente chegava grande, né, maior grandão. E aí tinha ano que a gente chegava maior pequenininho. Tinha ano que a gente chegava muito rápido e nada de técnica. Tinha ano que a gente só tinha técnica. Então, era muito tentativa e erro, sabe? Até aprender a dosar essa brincadeira. Então, os nossos primeiros 4 anos de sumô foi muito tentativa e erro. Aí a gente achou que era o quê? Qual era o nosso padrão aqui no Paraná? Tá? Nós fazíamos, tá, parte física, musculação, ok? A gente montou uma sala de musculação dentro da Raico, ok? E os nossos alunos faziam musculação período da manhã, ok? Período da noite, exercícios específicos do sumô, mais parte técnica. E no domingo, tá, a gente fazia parte física, focado no sumô, ok? Diretamente focada a parte física do sumô, exercícios específicos do sumô e parte que a gente chamava de parte técnica do sumô, que é o quê? Estudar os movimentos do sumô, quais eram os golpes que a gente poderia fazer. Então a gente foi entendendo que o atleta de sumô, ele é caracterizado ou ele adquire um único golpe. Então a gente achava o golpe para cada um de nós. Então eu tinha 3 golpes, o Rui tinha 4 golpes, o David tinha 3 golpes, sabe? O Marquinhos tinha 1 golpe. Então a gente foi especificando o nosso treino, né? Então a gente deixava, por exemplo, 2 horas só para combate, só para luta. E dentro dessa luta a gente fazia luta sistematizada. Então, por exemplo, eu ia para lutar. Então fazia uma rodada de luta à vontade, tranquilo, ok? Daqui a pouco a gente fazia uma rodada de luta específico daquele golpe. Então, por exemplo, só vou fazer arrancada. Então tinha que derrubar todo mundo na arrancada. Então, e aí o taca, por exemplo, eu e o taca batia de frente. Se eu não levasse o taca, voltava a luta. Então eu só parava com o taca a hora que eu conseguisse levar ele para fora. Aí levava o taca para fora, entrava o Rui.
Então, a rodada de luta para nós eram 10 atletas, ok? Então, a gente fechava o circuito de 10. E aí, depois disso, a gente foi aprimorando. E sempre o meu pai me norteando, sabe? Porque eu tinha... Como eu queria que a gente crescesse muito, que a gente tivesse um bom desenvolvimento, eu exagerava muito no treino. Eu era muito psicopata nessa questão de vamos treinar a parte física, vamos estar forte, vamos estar estruturado, sabe? E aí meu pai sempre puxava minha orelha e falava, ó, vai devagar, ó, vai devagar, vai devagar. E ele teve uma sacada muito legal, sabe? Que foi onde a gente começou a crescer, que é o que você falou agora há pouco, né? Pô, o Paraná estava em um ano, por exemplo, a gente foi 2002, se não me falha a memória, a gente estava em 20 pessoas. No outro ano, a gente conseguiu 2 ônibus, né? Então a gente tinha, sabe, 60 pessoas para lutar. Meu pai teve uma sacada gigantesca e ele falou, a gente precisa disseminar essa informação. Então ele começou a buscar redes de informação e patrocínios. Então a gente foi, por um bom tempo, patrocinado pela Fundação de Esporte e Sercontel. Lembra que até em 2007, quando fui com vocês para a Tailândia, eu ia com a camiseta do Sercontel, parecia um outdoor estufado. Era o patrocinador. Então, foi as 2 empresas que, ficou 8 anos com a gente, 8 anos bancando a gente com as patrocinadoras. Que beleza. Então, além disso, ele falou, olha, vamos criar projeto social, vamos levar isso para dentro das favelas, para dentro das comunidades. E aí, o que eu fazia? Além desses 3 dias de semana, mais o domingo, o que o Cássio fazia? Mais um dia da terça e quinta, à tarde, eu ia para a favela. Nossa Senhora. Eu ia para dentro da favela e dava aula na favela, gratuitamente. Pegava os nossos mauaches, ia para dentro, escolhia uma favela. Então, essa semana eu vou para Brataque, por exemplo, favela da Brataque. E ficava lá com eles. Né? Na outra semana, eu ia na Vila União, ficava lá. E aí, foi onde a gente conheceu os nossos maiores atletas, ok? Dentro da equipe Paraná. E onde a gente conseguiu, com 10 anos de trabalho, 10 anos trabalhando em periferia, a gente levava 60, 55 atletas. Mas o nosso know-how, a gente chegou a ter 1.500 alunos de sumô. Isso eu ia perguntar. Quantas pessoas atingiram o sumô do Paraná nessa terceira fase? 1.500, bastante gente, hein? Diretamente, que treinavam conosco, sabe? Que eu era o professor, 1.500 alunos. Caramba. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente estava nesse processo de formação de equipe, de consolidação, eu entrei para a prefeitura. E aí comecei a trabalhar no projeto. Então, eu entrei na área de educação física. Eles falaram, o que você quer fazer? Lutas. Ok? E dentro de lutas, eu falei, eu vou dar aula de sumô. Então, eu tinha 6 polos de atuação, ok? E dentro desses 6 polos de atuação, eu dava aula de sumô. Nossa, e você já tinha feito toda uma experiência antes, né? Então já sabia, nossa, foi muito legal. E atingiu 1.500. E além diretamente 1.500 atletas nós tínhamos, tá? E fora aquela galera que a gente ia buscando, né, progressivamente. Então meu pai era muito forte nisso, sabe? Ele tinha um marketing que era muito limitado, né? Ele chegava para a pessoa e falava, sabe aquele fofuchinho, gordinho? Falava, você é gordinho, vamos, amor. E ficava falando com a pessoa, dava o cartão da academia, ia trabalhando dessa forma, sabe? Então, isso por eu exemplo, sei. A Janaína, ela falou numa entrevista, e o Rui também foi o mesmo caso. Vocês encontraram na rua e falaram, aquele ali é bom para lutar sumô. Quase isso. O Rui, a gente montou um campeonato, né, lá na academia, e ele foi montar barraca, o Rui. E ele era um capotinho, ele era fofuchinho, sabe? E aí ele estava lá ajudando o tio dele a montar barraca. Aí ele ficou olhando aquilo, meu pai já foi, começou a falar na cabeça dele, ele já ficou, já fez uma luta conosco e foi ficando e está até hoje aí no sumô. Sim. Né? Até hoje ele está aí como representante. Mas, dessa galera aí, que veio buscando assim, veio a Jana, a Jaque, depois veio o David, veio o Wesley, veio o Juninho, né, que eram tudo da família da Jana e da Jaque. Por exemplo, assim, a família da Jana e da Jaque, depois que elas entraram pro sumô, elas
agarraram assim mais ou menos umas 20 pessoas. Nossa. Era 20 só da família dela. Agarraram a família certa. Agarraram a pessoa certa, hein? Foi. Isso é Depois bom. disso, ó, veio o Renato, aí o Renato, veio o Heré e veio uma pancada de gente que foi a nossa base por muito tempo, sabe? Então, qual que era o nosso pensamento? Além da gente ter que estar muito forte, ter técnica, a gente tinha que ter geração. Sim. Então, o que a gente fazia? Dividir o treino, que é o que você está fazendo agora com seus projetos, pelo menos é o que eu acompanho. Então, a gente começou a fazer categoria de base. Então, os projetos que eu tinha na prefeitura era a nossa categoria de base, ok? E o domingo, na verdade, começou assim, sábado à noite, 10 da noite, e o domingo, das 2 até as 6 da noite. Né? Então, começou a manter a categoria de base e ter uma equipe de competição. Então, durante a semana, a categoria de base e... Peraí, deixa eu só ver. Pessoal, vocês estão escutando bem aí ou deu uma travada? Voltou? Tá dando uma travada. Mas vamos lá. Não, tranquilo. Aí teve equipe de base e equipe de treinamento. Tá, eu vou retomar então. A gente começou a fazer uma equipe de base. E aí, no sábado à noite e no domingo à tarde, a gente fez a equipe competitiva. Então, a gente começava a trabalhar dessa forma. Tinha a categoria de base, mais a equipe competitiva. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, sobrava para mim e para o meu pai, porque meu pai ficava na gerência e eu tinha que dar aula para todo mundo. Nossa! Então, eu treinava um monte, né? Com todo mundo. Ó, o Wesley tá falando, domingo era o melhor dia. Era o melhor, o dia de produtivo. Legal, aí os atletas... Então, a gente tem N histórias, sabe, Lu? A gente tem N histórias desses treinos, sabe? Sim. Então, por exemplo, eu tinha... não foi? Eu fui participar, foi o primeiro campeonato. Eu achava que era Caico, não é Caico, é Raiko. A pronúncia correta é Raiko. Mas a gente acaba deixando como Caico, que todo mundo fala. É Raiko. Quando a gente consolidou essa movimentação que eu falei para você, a gente consolidou essa estrutura, a gente falou, vamos trazer os caras para cá. Aí meu pai fez o convite lá para vocês virem para cá. E a gente fez 2 eventos, né? Um dentro da sede, dentro da Raiko, e o último que vocês vieram foi num patrimônio daqui da nossa cidade, desculpa, da cidade de Londrina, foi num patrimônio, que a gente precisava de um espaço maior. E aí o primeiro que vocês vieram, ainda eu fiz final com o Ricardo Sugano. No absoluto. Tomei um cacete dele, Ele deu uma cabeçada em mim e me jogou lá na parede. Na parede tinha uns arbustos, eu fiquei tudo pendurado lá no arbusto. Mas tem que falar com orgulho, agora ele é profissional. Sim, eu conto para todo mundo aqui de Luanda que eu tomei um couro do Kaizen. Eu fui na primeira. Que já fiz final. Segundo não fui não, mas que legal. Eu adorei, assim, o jeito que vocês organizavam. Eu vi a academia, tinha o ninjutsu, tinha a musculação. E era um clima muito, assim, de união. Eu sentia isso, né? O pessoal fez comida para todo mundo, foi bem tranquilo, tratava a gente super bem. É o que a gente sempre procurou, sabe? Trabalhar com muita seriedade, com muita educação e tentar criar um espírito de união muito forte, sabe? Entre todo mundo. Então, o que a gente utilizava para isso? Psicologia, tá? Então, além do treinamento, né, a gente foi estudar psicologia, né? Então, o Pezão que ficava responsável por isso nessa época. Então, o que a gente fazia? Além de usar tudo que a gente sabia de ninjutsu, né? Lógico, não tem como a gente mentir, tá? A gente realmente usava toda a metodologia que a gente tinha no ninjutsu. Então, cada atleta nosso, ele tinha uma música que toda a equipe tinha que decorar. Por isso né? Cada um tinha o seu apelido. Por isso. Nossa. Por isso que a gente cantava e vocês ficavam tão bravos com a gente.
O brasileiro, todo mundo fala, ai, equipe do Paraná. E aí, como é que é? Sensacional! Era muito É, legal isso. nossa, sensacional. E fazia dancinha ainda, né? Sensacional. Era muito engraçado, É, animado, né? Bem animado. É. sim. Ó, a música mais terrível que a gente teve que aprender foi uma música do Wesley, que era da Lady Gaga, que ele adorava a Lady Gaga e a gente tinha que cantar essa música na hora da luta dele. Ah, é? Gente do céu, cada um tinha o seu time de luta, então E o tinha que saber, sabe? A gente foi identificando cada atleta nosso, Que cada mágico! Isso eu nunca jeito de cada um. pensei. É legal, boa ideia. Ela é bem motivante, né? Sabe? O Rui disse, e o tapa nas costas? Verdade, sempre tinha um tapa nas costas antes de lutar. Verdade, era cheio Sei, sim. de Beyoncé, ó. A gente. Ó, o Wesley tá me corrigindo, não era a Lady Gaga, não era da Beyoncé. Ó, ele até colocou o nome da música aí. A gente tinha que dançar essa musiquinha. Ah, é? Era divertido. Né? Então ela E valia? Eles equipe. usavam assim mesmo? Não? Como que era? Melhorava? Trazia resultado a música? Desculpa. Ah, tá bom. Alô? Ah, sempre, sempre, sempre. Ah, Oi, tô te ouvindo, tô te ah, tá. ouvindo. Se trazia Para resultado. nós, para nós sim, sabe? Para nós a gente era uma motivação extra, sabe? Aí meu pai, o que que ele fez, sabe? Ele para mim ele sempre foi muito aquém, sabe? Ele sempre muito à frente da nossa equipe, sabe? Aí ele falou: "Meu, a gente precisa agora de um uniforme de cor preta, né? Por causa do ninjutsu, por causa da nossa história, tal. Vocês vão lutar de marrom, que é cor do Paraná, mas vai todo mundo de preto." Aí ele fez o uniforme todo preto. Aí a gente virou tropa de elite. Aqui no Paraná era o tropa de elite. Então, Verdade, aquela tinha música do música Tio da Juana, também. meu, tocava umas 15 vezes no treino aquela música. Então, a hora que tocava aquela música, virava um Mauê no treino, sabe? Que Todo legal. mundo virava Jedi. E a gente sempre treinou com muita música. Então, É. cada um era responsável por uma trilha sonora no domingo. Porque a gente pensava e entendia que se, por exemplo, a Lu, né, no domingo trouxesse a trilha sonora do treino, ela se sentiria importante. No outro treino era o Taka que ia trazer, no Hum, outro o Rui, no outro o Wesley. Então a gente tentava fazer essa união, sabe, esse abraço da equipe, uhum. sabe. Então cada um era responsável por uma coisa, cada um tinha que ter uma funcionalidade além do treino, Sim, né? e é engraçado esse negócio de música, né? É, uma época eu fui treinar, o primeiro mundial que eu fui foi em 2000, e aí na academia de sumô lá em Tupã, onde a gente fez treinamento, tinha a música A Lenda, do Sandy Júnior. Mano, quando eu escuto essa música, eu lembro da época que eu tava treinando, eu lembro de como era legal, sabe? Meu, eu adoro. E é isso que ficou marcado, né? Imagina os Então é atletas hoje, né, ouvindo a música, falando, nossa, era época de treino, né, já sobe aquela, né, né? energia, né, muito legal, bem Isso. E pensado. sabe, Lu, Opa, que ajudou caiu, peraí, muito, opa, pronto, desculpa, caiu o celular aqui. acho que eu tenho Ai, uma meu coisa que era bem legal, que eu acho assim, que pelo menos para mim, Deus. que estava na frente da equipe técnico, ajudou muito, era o que a gente fazia. A gente filmava o treino. Isso é Então, por exemplo, eu criava playlists de treino. Então, a gente lutava o Campeonato Brasileiro, dava uma semana de folga para todo mundo, ok? Uma semana a gente não entrava no Dohyo, uhum. que era a semana que eu planejava. E aí, na outra semana, a gente fazia um churrasco e começava o treino. Então, a gente tinha uma periodização de treino de um ano. Sim. Então, no outro final de semana, a gente começava a filmar. Então, começava a filmar, por exemplo, o Rui fazendo Suriashi. Então, dia tal exercício, o Rui. Então, a gente filmava isso todo mundo. Então, tinha dias que a gente tinha 80 pessoas no treino. Então, a gente filmava os 80, um por um, Nossa, sabe? Momento a momento. E aí eu chegava em casa e ia fazer análise biométrica, desculpa, a análise simétrica de cada um deles, sabe? Então, eu ficava olhando, sabe? Colocava nos gráficos
e ia olhando se a simetria corporal estava certa, estava errado, o que a gente podia mexer. Então, a gente foi trabalhando nessa biomecânica dos nossos atletas. Tá? E a Nossa, cinesiologia foi muito. Então, ainda eu bem. chegava e ficava assistindo o vídeo. Então, eu pegava 2 ou 3 por dia, à noite, e ficava assistindo. Então, chegava no outro treino, eu falava, ó, sua coluna está errada assim, então isso é por quê? Falta de flexibilidade, então vamos alongar. Então vamos alongar quadríceps, vamos alongar posterior de coxa, vamos alongar dorsal. Então, cada um de nós, ele tinha um treinamento específico e tinha uma filmagem específica. E aí, o que a gente fazia? Meu, a hora que ia entrar dentro do ônibus, meu, vamos partir para São Paulo? Vamos. E a gente sempre saía, tipo, 10 horas da noite da sexta-feira, né? Então, o que a gente fazia? Juntava toda a equipe na Raico, na academia, tá? Colocava um data show e passava a história desse 1 ano de treino, de Nossa, cada um, sério? sabe? Mexia bem com o De psicológico. cada um, sim, sim. Privado. Teve, então a gente passava a música de cada um, passava o treino de cada um, para ele ver a evolução, sabe? De como que ele estava chegando em São Paulo para lutar. E aí a gente fechava com uma trilha sonora daquele ano. Então, a gente ao longo desse 1 ano ia perguntando, oh, que música que você gosta, que música que você gosta. E achava uma música da equipe, né? Sim. E aí colocava essa música da equipe com uma seleção de fotos, de vídeos de todo mundo. Tipo, os melhores momentos da equipe, sabe? E aí a gente entrava do ônibus, tocava mais uma vez essa música, aí o Cassiano falava, meu pai falava, algumas palavras assim de força, a gente fazia uma oração e aí ia para São Paulo, sabe? Durante 15 anos a gente fez isso constantemente, Nossa. sabe? Todo o campeonato a gente fazia isso. E que trabalho Então, lindo, né? E mais trabalhoso, né? Bem trabalhoso, mas muito legal por ver toda essa história, né? Essa evolução. Mas me diz, né? Assim, não, porque vocês tiveram, assim, atletas que foram para mundiais, se uhum. consagraram, né? Então, eu acho que é motivo de E muito sabe, orgulho, né? E um treinamento que deu certo. sim, e uma coisa assim, depois que eu fui pro primeiro mundial, isso piorou na minha cabeça, sabe? A responsabilidade que tinha, sabe? Um lutador de sumô 24 horas nas minhas costas, assim, sabe? Que eu queria que eles ficassem melhores, mais fortes, mais rápidos, sabe? Porque não vou negar mesmo, sabe? Que eu não sou hipócrita, que eu falo realmente bastante, sabe? A nossa meta era bater de frente com vocês aí de São Paulo, sabe? A gente não queria perder. Eu Sim. tinha isso, sabe? Uhum. Então, fazer um pôster no meu quarto, assim, na casa do meu pai, né? Com as pessoas que eu falei, meu, a gente tem que derrubar tal e tal pessoa, tal e tal atleta, sabe? Então, acordava e falava, meu, que treino que eu vou fazer pra gente ganhar de tal cara? Que treino que a gente vai fazer para isso acontecer, sabe? Uhum. Então, eu pensava muito nisso, sabe? E reunia muita galera. Então, por ter educação física debaixo do braço, assim, o tempo inteiro, eu ensinava posições anatômicas, ensinava o nome. Então, por isso que quando a gente chegava aí em São Paulo, na hora que a gente estava na beira do rio, a gente gritava umas coisas nada a ver, sabe? Tipo, vai lá e gratina, pega o bombom, sabe? Porque eram as coisas que a gente falava entre a gente para cada atleta, né? Ah, A sim. gente tinha uma... Você lembra disso? Não sei se você lembra disso. A gente tinha uma atleta chamada Débora. Hum, Ela odiava lutar. Ela odiava lutar, ok? Bater na outra pessoa, sabe? Entrar em confronto. Mas sim, ela adorava aquele ambiente do sumô, sim. né? Eu falava, pô, Débora, você tem que lutar, pô, você tem que lutar. E ela era do infantil na época. E ela adorava chocolate. Adorava chocolate. Toda vez que ela ia lutar, não sei se você lembra disso, eu pegava um bombom e colocava do outro lado, atrás da pessoa. E falava, Débora, pega o bombom. Ela partia louca pra cima, sabe? Como a gente teve uma história também com o Moril brigou comigo sério. E deu suspensão de 6 meses. Sério? Eu não Por quê? podia. A Jaque, lembra da Jaque? Sim. Já que foi uma atleta muito forte, ela, a Janaína, a irmã. Sim. Jaque, ela só lutava com raiva.
só lutava com raiva. Eu tinha que deixar ela muito brava. E aí teve uma vez, E ela eu não me lembro agora. cara, ela sempre vinha batendo na minha cara. Ai, que ódio. E aí? Uma hora que é isso, né? Não entendi, desculpa. E aí, sabe, Lu, eu subi uma mesa, né, e deu um tapaço na cara da Jaque, mas deu um tapa, mas tão grande, chegou a doer minha mão, sabe? E falando de cima para baixo, xingando ela um monte e tal, o Murilo passou. Mas me descascou, hein? Me xingou, brigou comigo, falou um monte e me expulsou. Me deu advertência, na verdade, né? Ah, é? Não, não Eu só falei para ele, e aí a Jaque foi lá, lutou e tal, e a gente foi campeão. Acho que foi a quarta vez que a gente foi campeão por equipe feminina, lembra? Uhum. Que a gente foi as maiores equipes femininas, aí a gente conseguiu ficar aí por 7 anos, né, como a maior equipe feminina aí do circuito, né? Isso foi muito legal. E aí eu não posso deixar de citar, né, que algumas pessoas que foram legais para esse começo, que foi a Cisneide, que foi minha madrasta, que é a P, que ela contribuiu muito, foi a primeira mulher nossa, né? A gente tem que falar da Priscila, que também contribuiu muito para isso. Sei lá, quem mais? Pô, tem tantas aí, eu acho que essas duas foram, assim, uma das que começaram com a gente. Tem a Estela, e aí vai. Eu não consigo lembrar o nome de todas da primeira geração, sabe? E foram muito marcantes esse pessoal. E a gente tem, assim, por ciclo, né? A gente brinca aqui que as nossas equipes eram por geração. Porque, assim, a primeira geração que eu treinei era só adulto que a gente levou. A primeira geração casou com a nossa segunda geração, né, de sumô. E aí a terceira geração nossa, né, foram os filhos dessa união, da primeira e da segunda geração, virou a nossa terceira, que é o Yuri e tantos outros aí, sabe? E então a gente foi caminhando dessa forma. E uma outra coisa, sabe, Lu, que foi bem legal para nós, foram duas ações que o meu pai nos ajudou bastante, né? Deu a ideia e correu muito atrás. Ele começou a fazer parceria com as equipes de judô. Por quê? Era do judô, né? E aí a gente perdia muito com golpe de perna, sabe? A gente fala golpe de perna, mas que entrava, né, e derrubava a gente. Isso. Aí eu ficava louco com isso, ficava muito bravo, sabe, enquanto técnico. E aí a gente tem que dar um jeito. Acha aí uma solução para nós. E aí eu dou caminho. Então a gente começou a fazer parceria com as instituições. Então o Cassiano, ia nas academias de judô, os amigos dele, falava, ó, a gente tem uma equipe, a gente está querendo atletas, vamos treinar, vamos lutar, ou vamos fazer parceria. A gente ajuda vocês na base e vocês nos ajudam com a parte técnica, né, de coxi, coxuás, enfim, toda essa questão. E aí a gente fez grandes parcerias, né, como o Ivan, a gente foi um cara que nos ajudou bastante, Sensei Elton, que está com a gente até hoje, né, que é do Judô Ruiz, né, então foram atletas de judô que contribuíram bastante com a gente, sabe, que foi muito legal. Nossa, falando em judô, e uma outra... Deixa eu dar só um adendo, né, que eu tenho um amigo que eu já falei com ele, ele disse que vai participar da live qualquer dia, e ele vai falar de um método que ele ensina crianças da forma lúdica, né. Ele tem um monte de seguidores, é o Simon, da Academia Otto, ele é do Paraná. Você conhece? Sim. Então, nossa, eu sou muito fã do trabalho dele também, né? Porque ele trabalha muito com criança, né? E de uma forma de brincadeira, assim, né? Então, coloca sumô aí, né? Porque ele é do Paraná, né? Então, é muito legal. Sim, e ele, todo mundo da Federação Paranaense de Judô fala muito dele, sabe? Ele tem feito vários cursos aqui para nós, sabe? E a metodologia de trabalho dele também vem surreal. É surreal em relação ao desenvolvimento dos alunos dele. Tem valido muito a pena, sabe? Acompanhar. Inclusive, em março eu fiz um curso com ele, em Cascavel. Estava ali com ele, a gente foi fazer. Foi antes de eu operar meu joelho. Nossa. Ele é muito, muito legal. Eu não conheço pessoalmente, mas sim, pelas redes sociais a gente se fala. Mas legal, ainda vai ser uma pessoa que eu vou convidar. Eu já convidei, né? Só tem que... Sim.
Cássio, tá acabando o nosso tempo da primeira parte. Eu ainda tenho algumas perguntas para te fazer. Eu vou sair, daí a gente vai entrar Manda de novo. ver. Tá bom? Pessoal que está assistindo, tá Tá muito bom, legal. Lu. Daqui a pouco a gente continua, tá bom? Então, Então tá bom, Lu. Obrigado. até mais. Até daqui a pouquinho.